Desde a adesão à plataforma Cidade 5050, Todos e Todas pela Igualdade, da Organização das Nações Unidas, a Prefeitura aqui de Belo Horizonte vem atuando para cumprir o compromisso de adotar políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e a defesa do direito das mulheres. E os reflexos desse trabalho, iniciado em 2017, já podem ser percebidos em diferentes áreas. Para nos falar o que tem sido feito nesse sentido e quais os frutos desse trabalho, eu recebo no estúdio a analista de políticas públicas, Roberta da Costa Nora, e o subsecretário de Direito e Cidadania, Tiago Alves. Tiago, Roberta, sejam muito bem-vindos. Eu já queria começar perguntando o que é essa plataforma Cidade 5050. Obrigado pelo convite. É bom a gente poder estar aqui apresentando e discutindo. E o 5050 é uma proposta da ONU, linkado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que a gente possa promover equidade de gênero. Nesse sentido, ela busca a adesão dos municípios, dos países com as iniciativas e propostas. E aí, em 2017, então, o nosso prefeito, Alexandre Calil, assinou esse compromisso com a ONU, dizendo, então, do compromisso de fazer uma cidade que tenha maior oportunidades para homens e mulheres de uma forma mais equitativa. E aí a gente está falando de mercado de trabalho, de área de esportes, de habitação, de vários outros tipos de áreas e de políticas públicas para a gente pensar como é que está a realidade da mulher no nosso município. Então, só para a gente deixar bem claro para o pessoal de casa, né, que ainda não está acostumado com esse termo equidade de gênero, o que seria? Equidade de gênero é a gente pensar uma igualdade considerando as diferenças. Então, entendendo que a gente tem hoje uma situação de diferença entre homens e mulheres, a gente precisa fazer ações que vão trazer os dois para o mesmo patamar. Então, para isso, então, fazer um patamar de equidade considerando e reconhecendo a diferença e aí, então, podendo dar uma possibilidade de acesso e de oportunidade de maneira equânime e de maneira igual. Tá, então vamos falar alguns dados agora. As mulheres, elas são maioria da população no Brasil. Vivem mais tempo, têm mais educação formal e ocupam 44% das vagas de emprego registradas no país. No entanto, o número de mulheres desempregadas é 29% maior do que o número de homens. Como que é essa realidade aqui em BH, na nossa cidade? Em BH não é diferente de que outros estados. Infelizmente, a gente faz parte dessa estatística e a gente vem pensando como que a gente pode fazer para mudar essa realidade, já que então as mulheres têm maior qualificação e já que elas são uma maior participação da população, por que que então elas não estão acessando hoje de maneira equânime as mesmas oportunidades de trabalho? E é aí que entra então a gente se dedicar e se esforçar a compreender esse fenômeno e ver o que pode ser feito para poder mudar. Então, vamos com mais dados aqui. 257 anos, quase 300 anos. De acordo com o relatório do último Fórum Econômico Mundial, esse é o tempo estimado para que a diferença salarial, né, algo que a gente pode citar aí bem palpável, que seja bem didático para as pessoas entenderem, esse é o tempo que a diferença salarial seria extinta entre homens e mulheres. Atualmente, as mulheres elas recebem 74,5% dos salários dos homens, ocupando os mesmos cargos, exercendo as mesmas funções. O que tem sido feito? Vamos trazer aqui para Belo Horizonte para reduzir essas diferenças. Tem iniciativas no país de forma a produzir selos, a concursos entre as próprias empresas e reconhecimento das empresas que praticam ações efetivas de inclusão da mulher no ambiente de trabalho e de efetividade dessa equidade, que a gente pretende que é trazer aqui também para o município, para que a gente possa reconhecer essas iniciativas e trazer aquilo como modelo e dizer, olha, esse lugar aqui, esse tipo de política que é modelo que deveria ser adotado nos outros locais também. E a gente está falando tanto, né, desse comitê. Roberta, como que surgiu a ideia do Comitê de Equidade de Gênero aqui na Prefeitura? Então, o comitê ele surgiu a partir da assinatura, né, do
do prefeito Alexandre Calil, aderindo à plataforma Cidade 50-50. A partir disso, foram chamadas, né, várias secretarias, ao todo são 14, entre secretarias e subsecretarias, e a gente passou por um ano e meio, mais ou menos, discutindo a respeito do diagnóstico que foi realizado na cidade, quais as ações, quais as políticas públicas que existem no município com essa perspectiva de gênero. E a partir desse diagnóstico foram pensadas em ações referidas a 6 eixos. Roberta, Tiago, fiquem à vontade para quem quiser me responder. A gente sabe que a Prefeitura de Belo Horizonte ela tem, né, trabalhado e tem estimulado projetos e ações de empoderamento da mulher, como o programa Programando o Sonho Delas, que a gente até comentou um pouquinho antes de começar o programa, e essa questão da segurança da mulher também nos transportes coletivos. Essas ações, elas já fazem parte do comitê? Como que é a relação com esse comitê? Em relação aos transportes, né, inclusive a gente tem representante da Secretaria de Segurança e Prevenção, ela foi uma campanha lançada à parte, que é a campanha de importunação sexual no trânsito, né? Mas como tem representante, a gente ter um apoio, né? E a partir do momento que a gente tomou conhecimento dessa ação, a gente tentou divulgar de uma forma mais precisa, assim, no município como um todo. Em relação ao Programando Seus Sonhos, a gente teve uma relação... Eu vou passar para o Tiago, que ele tem uma propriedade melhor para falar. A Secretaria de Desenvolvimento, nesse caso a Prodabel, né, fez esse projeto que é reconhecido e que é muito interessante, que é numa área em que normalmente você não vê mulheres participando, você poder propiciar o curso e o acesso a essas mulheres, mas a Secretaria de Desenvolvimento como um todo faz várias outras ações nesse sentido, e aí a gente tem feito essa parceria. Eu acho que uma iniciativa muito interessante e que ela foi aprimorada e construída dentro da lógica do fluxo, do comitê, é que a gente possa encaminhar, por exemplo, mulheres em situação de violência com prioridade para vagas, essas vagas que o município ajuda a articular ou a dialogar com as empresas. Então, entendendo que, por exemplo, para tirar uma mulher numa situação de violência, a autonomia dela financeira é essencial para que ela consiga construir a sua vida, reconstruir a vida. Então, que a gente, por exemplo, fez isso, de um fluxo entre a nossa rede de atendimento à mulher em situação de violência com a rede de trabalho, com os cursos profissionalizantes, com, por exemplo, os cursos gastronômicos da área da segurança alimentar, cursos profissionalizantes da área de desenvolvimento. Então, a gente vai construindo e vendo, a partir desse diagnóstico, né, apresentado, quais oportunidades onde a gente pode aprimorar. A lógica do comitê é muito disso, de um espaço onde a gente possa reunir para que a gente consiga direcionar os esforços, trazer o que já vem sendo feito. Acho que é importante falar, né, dessas iniciativas que vinham sendo feitas, mas trazer tudo isso para direcionar e dialogar entre as áreas no que for preciso. E acaba trabalhando, que você falou, né, Roberta? Além, né, das outras 5, mas o empoderamento, né? Para a mulher se sentir mais à vontade de sair, de repente, de uma situação de agressão e se sentir capaz, né, de fazer algo em áreas que antes a gente achava que eram áreas mais masculinas, digamos assim. Eu queria, para a gente finalizar, eu queria que vocês me falassem ou me fizessem uma breve análise de quais são os principais desafios desse comitê, né? A gente passou alguns dados aqui, faltam alguns anos para a gente conseguir essa equidade de gênero 100%, mas eu imagino que o primeiro passo foi dado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que é a criação desse comitê, mas existem desafios. Quais seriam? Bom, um que a gente viu muito preciso, assim, durante o comitê foi a questão da lente de gênero, sabe? Porque, assim, tinham, né, setores, secretarias que já discutem o gênero, né, como a Secretaria de Educação, eles têm um núcleo que discute justamente essa pauta. E aí, como que a gente poderia nivelar, né, ou então
possibilitar que os outros representantes do governo conseguissem compreender do que gênero que é esse que a gente está falando, né? Outro desafio era trazer também a noção de perspectiva de feminismo interseccional, porque muitas vezes as pessoas acham que quando se falam de mulheres é uma única mulher. Não, qual que é a acessibilidade dos direitos de uma mulher negra, né? Uma mulher que é do público GLS. Então, trazer esse diferente lente também para essas mulheres, que a forma delas acessarem esses direitos não é igual para todas. Aí que traz a noção de equidade de gênero e não de igualdade, né? Então, trazer são pontos desafiadores mesmo, né? E como é que a gente pode possibilitar políticas públicas acessíveis? Tem uma coisa importante que a gente lançou em 10 de dezembro agora, o Plano Municipal de Equidade de Gênero, que é exatamente essa reunião do que seriam, então, as ações necessárias a serem feitas para o município. Ele foi aprovado, então, pelo Conselho Municipal da Mulher, está publicado no Diário Oficial do Município, disponível na nossa página, que é o pbh.gov.br. Lá, então, tem aquilo que foi construído do que seriam essas ações para se avançar. E aí a gente entender esses desafios reconhecendo, primeiro, que algo já tem sido feito e algo de grandioso. Acho que um exemplo muito interessante é o crescimento das mulheres nos esportes. A Secretaria de Esportes já tem registrado um aumento significativo das mulheres nas políticas e nas ações realizadas, mas que ainda não se chega a gente dizer de uma equidade de participação. Então, o que a gente precisa fazer para estimular e para poder chegar nesse ponto? Então, isso acaba sendo sempre um desafio. A Roberta comentou de uma coisa muito importante quando a gente fala de lente de gênero, é de que as outras secretarias percebam a participação feminina e masculina nos espaços e como é que ela se dá e consigam olhar para isso e se propor, então, a atuar. E o município de Belo Horizonte, eu acho que um desafio muito grande é dessa de mudança de cultura. E uma cultura de reconhecer que a mulher pode estar em qualquer espaço, que ela precisa ser tratada de uma maneira igual e ter as mesmas oportunidades. Porque não é porque é mulher que, por exemplo, não teria mais interesse na área de informática. Foi o que o curso, por exemplo, mostrou muito bem para a gente, a grande capacidade delas junto lá com a gente. Tiago, Roberta, muito obrigada. É assunto, assim, que dariam mais uns 3 programas e eu espero que vocês voltem para falar um pouco mais sobre esse comitê com a gente. Tá certo. Eu conversei com Tiago Alves, subsecretário de Direito e Cidadania, e com a analista de políticas públicas, Roberta da Costa Nora. Mais uma vez, muito obrigada por participar do Horizonte Notícia Entrevista. E a edição de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Eu te espero no nosso próximo encontro, sempre de segunda a sexta-feira, às 8h45 da manhã aqui na TV Horizonte. Até lá!